Olá para você, amigo internauta que curte e compartilha a TV SBN. Está começando mais um Futebola, no oferecimento de Têxtil Canatiba, o jeans do momento, sinônimo de inovação e sustentabilidade. Canatiba, o melhor jeans do Brasil. Vamos analisar a quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. Eduardo Coelho Fofão está comigo. Vamos debater a participação de Rio Branco e de União Barbarense e Rio Branco nesta importante rodada do futebol do estado de São Paulo em sua terceira divisão. Para nossa região não tá legal, né, Fofão? Afinal, tanto União Barbarense quanto o Rio Branco ainda seguem na zona de rebaixamento da Série A3 do futebol paulista. Um abraço, Fofão. Um grande abraço para você, Ricardo. Na verdade, o Rio Branco fez a parte dele. Está numa situação delicada, mas venceu, somou 3 pontos, independente da equipe do União Agrícola Barbarense, que foi até Bauru, não experimentou o lanche e perdeu o jogo. Quer dizer, ali a situação é um pouco mais delicada. Então está na hora desses clubes aí, a diretoria, juntar os cacos aí e começar a somar pontos, senão vai ficar difícil a situação. Então vamos falar do Rio Branco primeiramente. O Rio Branco jogando em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Já estamos acompanhando, né? Esse foi o primeiro gol numa linda assistência do Duduzinho para a batida do lateral esquerdo Hugo. Segundo gol do Hugo já no campeonato, é disparado o principal destaque do Rio Branco até então. O Rio Branco perdeu um caminhão de gols, Eduardo Coelho Fofão, mas venceu, enfim. Poderia ter sido surpreendido por um Mantiqueira que é realmente muito ruim, muito fraco. O Mantiqueira é uma equipe que subiu da quarta para a terceira, a tendência é bater e voltar. Mas venceu, tirou aquela pressão de ainda não ter vencido no campeonato. Você acha que o nervosismo pode ter atrapalhado e evitado uma goleada a favor do Rio Branco? Tantos gols perdidos, a ansiedade na hora de finalizar pode ter atrapalhado? E o Rio Branco quase tomou o castigo. Primeiro no lance que o Bernardi salvou em cima da linha. Depois nesse gol que estamos vendo, eu achei que o Neto chegou atrasado na bola. O José Alberto Fuminho, nosso comentarista, achou que não. Méritos totais para o Nicolas, que bateu a falta. Esse foi o empate do Mantiqueira. E aí o Rio Branco só viria a estar de novo na frente, vamos acompanhar na sequência, com o gol do Matheus Mima. Abusou de errar, muito por conta dessa pressão da primeira vitória, que ainda não havia saído, Eduardo Coelho? Existe essa possibilidade. Agora eu pergunto para você, desperdiçou inúmeras oportunidades? Desperdiçou. Não fez, porém criou oportunidades. Então a primeira... Esse é o gol do Mima, destaco de novo o Duduzinho, ele fez um lindo passe para o primeiro gol, fez toda a jogada, pegou a bola atrás do meio campo, veio arrancando, cruzamento perfeito e aí a boa finalização do garoto Mima, que pintou no Rio Branco como lateral direito. O Edson Fio, tá aí méritos para o treinador do Rio Branco, o enxergou como um atleta que pouco marcava e está atuando como um autêntico ponta direita. Ele veio do banco para resolver o jogo para o Rio Branco. Isso é muito bom, e como eu falei, você criou inúmeras oportunidades, desperdiçou, tá bom, mas na primeira vitória, passou. Então agora já pensar na próxima partida, e essa quantidade absurda de gols criadas e desperdiçadas, já não vai acontecer no próximo jogo. O Mantiqueira, ele realmente é um dos times mais fracos desse campeonato. Sequer mandou a treinadora para Santa Bárbara do Oeste na quarta-feira, a Nilmara não apareceu, o auxiliar técnico dela que treinou o time, enfim. Esses mesmos erros não podem ser repetidos no próximo sábado, porque o Rio Branco enfrenta, de novo como mandante, de novo em Antônio Guimarães, porque o Décio Vita nunca é liberado, né? Bom deixar claro, sempre lembrando, que o Rio Branco tem o seu estádio, mas a direção do clube não consegue liberá-lo para as partidas de futebol. Enfim, o adversário do sábado é o atual vice-líder da Série A3, o Capivariano, que tem o chamado macaco velho do futebol, o treinador experiente, que é o Roberval Avino. Se errar tanto quanto errou contra o Mantiqueira, vai ser difícil passar pelo Capivariano, porque do outro lado tem um time de maior qualidade e tem um baita treinador. Tudo isso que você falou é verdade, mas existe um outro porém também, um fator positivo para a equipe do Rio Branco. Se você vence a equipe do Capivari muito bem treinado, isso te dá uma força, meu amigo, te põe no campeonato e põe no jogo de novo. E o Rio Branco tem essa particularidade, essa dificuldade, né, Eduardo Coelho Fofão, que é não fazer jogos em casa. É complicado, você não treina, tudo bem, o Rio Branco está mandando jogos no estádio Antônio Guimarães, mas não é ali que se treina. Se treina no Décio Vita, inclusive foi feita uma reforma
O gramado do Décio Vita está espetacular, está um tapete. Mas não adianta nada estar um tapete se não tem jogo lá, né? E o União Barbarense fez esse acordo com o Rio Branco vai mandar o jogo de sábado contra o Capivariano. O outro jogo em casa já não vai ser no Décio Vita, vai ser de novo em Antônio Guimarães, num domingo contra o Noroeste. Legal. Enfim, não se sabe quando o Rio Branco vai poder jogar no DV. E isso acaba sendo prejudicial. Você imagina fazer 19 partidas como mandante numa competição tão disputada como é a Série A3. É lamentável, né? Lamentável a diretoria, lamentável toda essa situação, lamentável. Eu tive a oportunidade na cidade de Bauru, você olhando um estádio antigo, e esse problema dos lugares, que o lugar tem que ser um pouco mais espaçoso, eu fiquei olhando e chamei até o Miyamoto e o Jorge e falei, aqui dá problema. Não tem fiscalização aqui? Porque olha o tamanho da bundinha. Tem alguma coisa que tem que ser arrumada aqui. Vamos falando de A3. Quem está preocupado com a A3, né? Então, mas muito cuidado. Então a federação é um problema muito sério. E muito sério esse problema do Rio Branco, né? Você treina num campo maior e joga num campo menor. Tá dando certo? Conta pra ninguém. Vamos virar a chavinha? Falamos do Rio Branco. O Rio Branco venceu o Mantiqueira 2-1, gols de Hugo e Matheus Mima. Nicolas, cobrando falta, fez para o Mantiqueira. Vamos falar do União Barbarense, que foi a Bauru nesse meio de semana e conheceu a sua terceira derrota seguida no Campeonato Paulista da Série A3. Estamos vendo algumas imagens do jogo lá na cidade de Bauru, né? Imagens em foto, é bom ressaltar. Como é que foi a União lá, Eduardo Coelho? Você esteve em Bauru, derrota por 1-0 contra o líder do campeonato. O resultado magro de 1-0 não foi tão ruim, mas para a sequência, aí sim foi péssimo, porque é a terceira derrota seguida. Chegou um determinado momento dos resultados da rodada que o União caiu até para a lanterna. É que depois o Mojimirim tomou a virada naquele jogo maluco contra o Atibaia 4-3. O Marília cedeu o empate para o Velo Clube e a União galgou 2 degraus e é hoje o 18º colocado na competição. O repórter da Rádio Brasil, Rubens Cunha, diz que conversou há pouco com o presidente Jário de Araújo. Ele garante a permanência do técnico Claudemir Peixoto, pelo menos até o jogo de domingo contra o Olímpia. Como é que você vê essa situação do União em queda livre nessa Série A3 do futebol de São Paulo? Na verdade, ele fez um bom primeiro tempo. Pelo menos aquilo que o pessoal estava reclamando da marcação, tirar o espaço da adversário, diminuir o espaço, brilhante. Utilizando bem as beiradas do campo, virando esse jogo de um lado para o outro, realmente tranquilo. Tranquilo. Porém, depois você tem que ouvir o treinador falar, né? Marcou errado, o cara era pequeno demais para marcar o central. Ninguém sabe como é que o rapaz fez o gol, o zagueiro central. Então você colabora com o time adversário na hora de tomar o gol. Aí você vem para o segundo tempo, complicado, porque você vai correr atrás do prejuízo, você vai abrir a sua defesa, você vai abrir o seu time, e aí não funcionou. Eu falo para você, sem medo de ser feliz, o goleiro da equipe do Noroeste não fez uma grande defesa, bem diferente do goleiro da equipe do União Agrícola Barbarense. Então, eu já usei essa expressão no começo do programa, vamos juntar esses cacos, vamos ver aonde está o erro, vamos conversar direitinho, um bom papo com o treinador é importante. Com todo respeito, ele está queimando o moleque, ele não está ajudando o Giva, ele não está ajudando em nada. Um jogo difícil, jogo enrolado, não vai ser o Giva que vai mudar o jogo. A luz, o raio caiu no moleque, então deixa ele sentadinho, quietinho lá, entende? Então ficou difícil, perdeu um jogador, perdeu um bom jogador, zagueiro central para a próxima partida. É isso que eu ia te perguntar. Você seria adepto da improvisação, ou Cláudio Brito, ou Thiago Batista como zagueiro, como companheiro do Magno, já que o Edson Rocha foi expulso, ou vale apostar em um dos garotos, Luan e Felipe, que estão inscritos? Ou é muita fogueira para botar o garoto que disputou a Copa São Paulo de Juniores, não fez boa campanha na Copa São Paulo, por todas as circunstâncias que já foram debatidas, o time não treinou para jogar, enfim. Você arriscaria a colocar um garoto na fogueira ou optaria pela improvisação, ou do Brito ou do Thiago Batista? Você está correndo o mesmo risco se você fizer uma adaptação do volante. O volante dá um passo para trás, ele é zagueiro. Não funciona bem assim. Não funciona bem assim.
Então ontem não precisaram nem ter colocado o Brito, na verdade. Pede para o zagueiro, volta e dá um passo para trás e coloca mais um jogador à frente. O que eu fico tentando entender, que no jogo que você está perdendo, você precisa tentar reverter uma situação, você não mexe, você não tira esses jogadores do meio de campo. Ele tirou o Jonathan, que é o único que tem qualidade de levar e fazer um passe. Os outros 3 jogadores sabem sim marcar até bem, mas o passe é muito ruim. Agora, eu pergunto para você, Ricardo, o que fazer numa situação dessa? O União está trabalhando, apresentou 2 novos reforços para a temporada, para a lateral esquerda e para o ataque. O lateral esquerdo é Lincoln, 25 anos, ele estava no Alto Esporte da Paraíba, revelado nas categorias de base do São José do Rio Grande do Sul, atuou também em equipes do futebol de Pernambuco, Sport Recife, no Sub-20 do Sport e no Ipiranga, estava atuando já na Paraíba desde o ano passado pelo Serrano, chega para preencher a lacuna da lesão do Fernandinho. Mas parece que o Leandro, o jovem Leandro, foi muito bem em Bauru, né, Eduardo Coelho? Veterano Leandro, não apoiou, marcou direitinho, não tomou bola nas costas, matou a jogada quando se fez necessário. Gostei da apresentação do menino que está aí. Esquece Souza, esquece todo mundo. Você está resolvido o seu problema pela lateral esquerda. O outro reforço, o atacante Lucas Chambinho. Ele que há 2 anos fazia parte do elenco do Rio Branco de Americana. Ele é natural de Santa Bárbara do Oeste. Nas bases, ganhou notoriedade por boas campanhas no extinto SEV de Hortolândia. Mas o Rio Branco não foi praticamente aproveitado nessas 2 temporadas. Teve uma lesão muito grave no ano passado, né? Um problema muito sério. Enfim, ele inclusive falou na entrevista de apresentação que teve sim lesões, mas não foi isso o fato dele não ter sido aproveitado no Rio Branco. Ele viu que as pessoas no Rio Branco não deram o valor adequado a ele. E ele chega para defender o time da sua cidade. Uma aposta, um atacante de área, um centroavante, pode também, claro, eventualmente jogar pelas beiradas. Está precisando de mais um homem, Eduardo? Está precisando, porque o Wilker também não mostrou muita coisa. O titular, o Magalhães, não consegue se reter uma bola, por você ser parede, tipo salão quando a gente brinca. Então é complicado, tá bom, Fofão, é complicado, tá perdendo, entra em campo sabendo que precisa fazer alguma coisa diferente. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito, gente. Tem que ser feito, senão a situação vai piorando cada vez mais. A 4ª divisão vai chegando em alta velocidade. Então o que vai acontecer esse final de semana? O jogo fora de casa lá em Olímpia, Olímpia perdeu, ontem foi surpreendido. Olímpia vem para cima com tudo que tem direito. Perdeu o clássico ainda, a pressão é enorme, né? O clássico contra o Barretos. Tá apanhando de todo mundo. É a hora de você dar o troco e somar 3 pontos, porque você vai jogar com 2 partidas em casa, com a obrigação de vencer, com 2 times, sinceramente, para colocar você no campeonato de novo. Mas precisa conversar, né? 22 atletas inscritos, tem União Barbarense para a competição, máximo é 28. Lucas Chambinho e Lincoln elevarão esse número 24, restarão apenas 4 vagas. Uma tem que ser para um zagueiro, né, Eduardo Coelho? Vou falar isso urgente, né? Urgente. Ontem tomou o 3º amarelo, depois expulso, um bom zagueiro. Ele cumpre a automática e volta pendurado. Exatamente. O Edson Rocha. O companheiro de zaga dele, que é o Magno, também está pendurado com 2 cartões. Você tem que pensar numa situação, né? Você pode ser surpreendido num momento que não é extremamente positivo para você. Você tem que se virar. Então, se tem a vaga, vamos atrás de jogadores. Mas aí o treinador, o jogador pronto. Né? Vim aqui para treinar, para entrar em forma, acabou o campeonato. Para a gente fechar, Fofão, você acredita numa recuperação dos 2 times da nossa região, até pelo baixo nível dessa Série A3? Um abraço. Um abraço, eu acredito e acredito demais. Tá aí, esse foi mais um Futebola. Analisamos o desempenho de Rio Branco e União Barbarense. União Barbarense e Rio Branco na 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3. Voltamos na nossa programação da TV SB Notícias com muito mais do esporte regional e do estado de São Paulo. Até lá, até a próxima!